A pior coisa é o abandono e meus filhos me abandonaram no meio da estrada e dias depois descobriram algo que mudou tudo. Parece simples, mas não é. O que começa como um abandono cruel rapidamente se transforma em uma história cheia de mistério, medo e uma verdade escondida que ninguém esperava. Fica até o final porque o que você vai descobrir vai mudar completamente a forma como você enxergou tudo até aqui. Então vem que vou te contar tudo. Era uma estrada quase deserta, daquelas que parecem não ter fim, cercada por mato alto e um silêncio que incomoda mais do que qualquer barulho. O sol já estava se pondo quando o carro começou a desacelerar. Dentro dele, 3 filhos e um pai. O clima ali não era de viagem, era de tensão. O homem no banco de trás tentava puxar conversa, mas recebia apenas respostas curtas, frias, como se estivesse falando com estranhos. Até que, de repente, o carro parou. Sem aviso, sem explicação. O pai olhou ao redor, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. E então uma frase mudou tudo. Desce. A gente não quer mais você com a gente. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado. O homem, sem reação, abriu a porta lentamente. Ele não discutiu, não gritou, apenas saiu do carro com um olhar perdido, como se ainda esperasse que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. Assim que seus pés tocaram o chão de terra batida, o carro arrancou, sem olhar para trás, sem hesitar. Ele ficou ali, sozinho, no meio do nada, sem celular, sem dinheiro, sem saber para onde ir. Apenas observando a poeira subir enquanto tudo que ele conhecia se afastava. E naquele momento a ficha começou a cair. Ele tinha sido abandonado pelos próprios filhos. A noite caiu rápido, e com ela, o medo. O som dos insetos, o vento passando pelas folhas e a escuridão completa começaram a pressionar a mente daquele homem. Ele tentou caminhar, mas cada passo parecia mais incerto que o anterior. A estrada era longa e não havia sinal de casas, luzes ou qualquer movimento. O cansaço chegou, junto com a fome e a sede. Ele se sentou no chão, encostado em uma pedra, olhando para o céu estrelado. E ali, sozinho, ele começou a lembrar de tudo. De quando carregava aqueles mesmos filhos no colo, das noites sem dormir, dos sacrifícios. E agora estava ali, descartado como se nunca tivesse sido importante. Horas se passaram. O corpo já não respondia como antes. O frio da madrugada começou a apertar, e ele precisou usar a própria camisa para tentar se aquecer. Em determinado momento ele ouviu um som ao longe, um motor, era um carro. Ele levantou rápido, com dificuldade, e tentou sinalizar. O veículo reduziu a velocidade e parou. Um desconhecido abriu a janela e perguntou o que havia acontecido. Com a voz falhando, o homem contou apenas o básico, e sem fazer muitas perguntas, aquele estranho ofereceu ajuda. Foi ali que algo inesperado começou a mudar. O homem foi levado até uma pequena cidade próxima. Recebeu água, comida e um lugar improvisado para descansar. Mas, mesmo em segurança, sua mente não parava. A pergunta era uma só: por quê? O que levaria filhos a fazerem algo assim? Dias se passaram, e ele tentou seguir em frente, sem contato com a família, sem notícias, até que em uma manhã aparentemente comum, tudo mudou. O telefone tocou. Não era um número conhecido. Ele atendeu, hesitante, e do outro lado da linha uma voz disse algo que fez seu corpo inteiro gelar. Senhor, precisamos que o senhor venha até a delegacia. O coração disparou. 1000 pensamentos passaram pela cabeça em segundos. O que poderia ser? Algo aconteceu com os filhos? Era algum tipo de denúncia? Ele mal conseguiu responder, mas anotou o endereço. O caminho até lá pareceu interminável. Cada passo carregava uma mistura de medo, ansiedade e uma estranha sensação de que algo muito maior estava por trás de tudo aquilo. Quando chegou, foi recebido por um policial que o olhou de forma séria e disse: o senhor vai precisar ser forte para o que vai ouvir. Naquele momento, tudo parecia girar. Ele foi conduzido até uma sala reservada. Sentou-se. As mãos tremiam. O policial colocou alguns papéis sobre a mesa e então começou a explicar.
O que ele ouviu ali não apenas respondeu suas perguntas, mas revelou algo que ele jamais imaginaria, algo que transformava completamente aquela história, algo que ligava diretamente ao motivo de ele ter sido deixado naquela estrada. E foi nesse instante que ele percebeu: aquilo não tinha sido apenas abandono, mas o que exatamente estava por trás dessa decisão, o que os filhos sabiam, que ele não sabia, e por que aquela ligação mudou tudo de forma tão drástica. Essa história ainda não acabou, e o que vem a seguir é ainda mais chocante. A porta da sala se fechou lentamente atrás dele, isolando qualquer som do lado de fora. O ambiente era frio, iluminado por uma luz branca que parecia deixar tudo ainda mais tenso. O policial puxou a cadeira, sentou de frente para ele e, por alguns segundos, apenas o observou em silêncio, como se estivesse avaliando até onde poderia ir. Então, finalmente falou: "Seus filhos acreditam que o senhor está morto." Naquele instante, o tempo pareceu travar. O homem arregalou os olhos tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Morto? Como assim morto? Ele estava ali, respirando, vivo. Mas aquela frase não era um erro. Era o começo de algo muito maior do que ele imaginava. O policial então começou a explicar tudo com calma, mas cada palavra parecia um golpe. Dias depois de deixarem o pai na estrada, os filhos registraram um desaparecimento. Disseram que ele havia descido do carro por vontade própria durante uma discussão e que depois disso nunca mais foi visto. A história parecia convincente, mas havia algo estranho, muito estranho. Testemunhas começaram a aparecer, pessoas que tinham visto o homem naquela noite, pessoas que ajudaram ele, pessoas que sabiam que ele não tinha simplesmente desaparecido, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Aquele desconhecido que parou o carro na estrada não foi o único. Outras pessoas também cruzaram o caminho daquele homem nos dias seguintes. Um comerciante que deu comida, uma senhora que ofereceu um lugar para ele descansar por algumas horas, um motorista que ajudou com informações sobre a cidade mais próxima. Essas pessoas não apenas ajudaram, elas lembraram dele. E quando a polícia começou a investigar, os relatos começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Ficou claro que ele não tinha sumido. Ele tinha sido deixado ali, abandonado, mas o mais chocante ainda estava por vir. O policial colocou um relatório sobre a mesa e empurrou lentamente em direção a ele. Seus filhos estavam tentando antecipar um processo de herança. Aquilo atingiu como um choque direto. Antes mesmo de confirmar a morte, eles já estavam se movimentando. Documentos foram iniciados, consultas feitas, e até tentativas de acesso a bens começaram a surgir. Era como se eles realmente esperassem que ele não voltasse, como se tivessem certeza disso. O homem sentiu o corpo enfraquecer. A dor da traição agora ganhava uma nova camada, muito mais profunda. Enquanto isso, do outro lado da história, os filhos viviam dias completamente diferentes. Para eles, o pai havia desaparecido, e, com o passar do tempo, começaram a acreditar que algo pior tinha acontecido. A culpa começou a aparecer. Pequenos sinais primeiro. Silêncios durante as refeições, olhares evitados, conversas interrompidas, até que a dúvida virou medo. E se ele realmente morreu? Essa pergunta começou a perseguir cada um deles. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava ignorar o peso daquela decisão tomada impulsivamente. De volta à delegacia, o homem tentava entender tudo aquilo. Ele lembrava do momento em que foi deixado na estrada, mas nunca imaginou que aquilo poderia chegar a esse nível. Ele não sabia se sentia raiva, tristeza ou simplesmente vazio. Mas uma coisa era certa: agora, tudo tinha mudado. O policial então fez uma última pergunta. O senhor quer que eles saibam que está vivo? O silêncio tomou conta da sala novamente. Era uma decisão que poderia mudar completamente o rumo da história. Enquanto isso, as pessoas que ajudaram aquele homem continuavam sem saber do impacto que tiveram. Pequenos gestos, que agora se tornavam provas importantes, provas de que ele resistiu, provas de que alguém se importou, mesmo quando a própria família virou as costas. E, de certa forma, foram essas pessoas que impediram que aquela história tivesse um final ainda mais trágico.
Porque se ninguém tivesse parado naquela estrada, talvez o desfecho fosse outro. O homem respirou fundo, olhou para os papéis, depois para o policial e finalmente tomou uma decisão. Mas antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa, outro agente entrou na sala às pressas, interrompendo tudo. Ele cochichou algo no ouvido do policial e a expressão dele mudou na hora. Ficou sério, muito mais sério. Então virou para o homem e disse: "Acho que o senhor precisa ver isso agora." O coração acelerou novamente. O que mais poderia acontecer depois de tudo isso? O policial pegou um celular e colocou sobre a mesa. Era um vídeo recente, gravado poucas horas antes, e o que aparecia nele não fazia sentido nenhum. Era um dos filhos, visivelmente abalado, dizendo algo que ninguém esperava ouvir. Algo que mudava completamente o rumo da história mais uma vez. Mas o que tinha nesse vídeo? O que aquele filho revelou, que deixou até a polícia em choque? O celular ficou sobre a mesa por alguns segundos que pareceram eternos. O homem olhava para a tela como se tivesse medo de apertar o play, como se soubesse que, depois daquilo, nada mais seria como antes. O policial fez um leve gesto com a cabeça, autorizando. Com mãos trêmulas, ele tocou na tela. O vídeo começou. A imagem estava instável, como se tivesse sido gravada às pressas. Era um dos filhos. O rosto pálido, os olhos inchados, claramente abalado. Ele respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. E quando finalmente falou, a primeira frase fez o coração do pai disparar. "A gente não sabia. A gente jura que não sabia de tudo." O vídeo continuava e cada palavra parecia abrir uma ferida ainda mais profunda. O filho começou a explicar que, dias antes daquela viagem, alguém havia procurado a família. Um homem desconhecido, bem vestido, com documentos em mãos, dizendo que o pai deles estava envolvido em algo muito sério, dívidas antigas, problemas que poderiam colocar toda a família em risco. Ele disse que se o pai continuasse por perto, todos poderiam sofrer as consequências. A proposta foi simples e cruel: afastar o pai. Sumir com ele da convivência da família antes que algo pior acontecesse. No começo eles não acreditaram, mas o medo foi crescendo. O desconhecido parecia saber detalhes demais. Informações pessoais, rotinas, coisas que só alguém muito próximo poderia saber. Aos poucos a pressão aumentou. Mensagens começaram a chegar. Ligações no meio da noite. Até que veio a ameaça direta: "Se ele não sumir, vocês vão perder muito mais do que imaginam." Foi nesse momento que o desespero tomou conta. Eles não sabiam em quem confiar. Não sabiam o que era verdade ou mentira. Só sabiam que estavam com medo e tomaram a pior decisão possível. O homem assistia aquilo em silêncio absoluto. Cada segundo do vídeo desmontava na imagem que ele tinha construído na cabeça. Aquilo não era apenas rejeição, não era simples abandono, era medo, era manipulação, era algo muito maior. Mas ainda assim, a dor continuava ali, porque mesmo com medo, foram eles que o deixaram naquela estrada. Foram eles que escolheram não perguntar, não ouvir, não confiar. O vídeo chegava ao fim com o filho dizendo, quase sem voz: "Se o senhor estiver vivo, por favor, aparece. A gente precisa consertar isso." A sala ficou em silêncio novamente. O policial cruzou os braços e falou com firmeza: "Nós investigamos. Esse homem nunca existiu oficialmente. Nome falso, documentos falsos. Tudo indica que foi alguém tentando manipular a situação." Aquilo levantava uma nova pergunta: quem faria isso? E por quê? O pai fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, e então algo veio à memória. Um nome, um rosto, alguém do passado que ele achava que nunca mais veria. Anos atrás, ele havia se envolvido em um problema sério com um antigo sócio, um negócio que terminou mal. Dinheiro perdido, confiança quebrada e uma ameaça feita na época que ele nunca levou a sério. Mas agora, tudo fazia sentido. Aquela pessoa conhecia sua vida, sabia da família, sabia onde atingir, e encontrou a forma mais cruel de fazer isso, colocando seus próprios filhos contra ele. Aquilo não foi coincidência, foi planejado.
A polícia agiu rápido. Com as informações que o homem forneceu, começaram a cruzar dados, analisar registros e, em pouco tempo, chegaram a um suspeito. O responsável foi localizado dias depois e, quando confrontado, acabou confessando. Disse que queria fazer o homem sentir o que ele havia sentido anos atrás: perda, abandono, desespero, mas ele não esperava que a situação chegasse tão longe. Não esperava que aquilo quase custasse uma vida. Com tudo esclarecido, restava apenas uma decisão. O homem ficou em frente à delegacia, olhando para o movimento da cidade. O telefone em mãos. Do outro lado, 3 filhos esperando por uma resposta, sem saber se ele estava vivo, sem saber se ainda havia chance de perdão. Ele poderia simplesmente seguir em frente, recomeçar sozinho, esquecer tudo, ou enfrentar aquilo de frente. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, ele finalmente fez a ligação. Do outro lado, o silêncio virou choro imediato. Ninguém conseguia falar direito. Era culpa, alívio, medo, tudo misturado. Não houve grandes discursos, não houve explicações naquele momento. Apenas uma certeza começou a nascer ali. Ainda existia algo que não tinha sido totalmente destruído. Dias depois, eles se encontraram. O clima era pesado. O passado ainda estava ali, presente em cada olhar. Mas pela primeira vez, também havia algo diferente: a verdade. E com ela a possibilidade de reconstruir. Não seria fácil, não seria rápido, mas era possível, porque, apesar de tudo, ele sobreviveu. E de alguma forma aquela estrada não foi o fim da HQS.